Hoje eu gostaria de conversar um pouco com os pais, sobretudo os pais católicos, os pais que querem ter os seus filhos vivendo a beleza da fé católica. O mundo, você sabe, é muito traiçoeiro. Muitas vezes eu tenho recebido cartas e e-mails de pais que reclamam o seguinte: olha, eduquei meu filho na igreja, levei para fazer a primeira comunhão, foi batizado, foi crismado, mas quando foi para o colégio, foi para os cursinhos, foi para a universidade, abandonou tudo, abandonou a igreja, fica falando de uns filósofos aí ateus, né? Marcuse, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Engels, Marx e Companhia Limitada, né? Umas conversas estranhas de que a igreja fez uma opção de coisas erradas, etc, etc. Olha, então eu gostaria de colocar para os pais o seguinte: é muito importante que os pais tenham uma boa formação católica para poderem dar aos seus filhos uma boa formação católica. Senão, o que acontece? Seus filhos depois vão perder a fé. Eu tive a oportunidade de viver isso na minha vida. Eu tenho 5 filhos, né? Hoje são 2 engenheiros, 2 dentistas, uma médica. Graças a Deus, graças ao bom Deus. Os 5 foram para universidades diferentes e os 5 estão na igreja, participando das missas ao domingo, rezando o texto comigo pelo menos uma vez por semana. Mas por quê? Porque desde pequenininho eu fui mostrando a eles os valores da nossa fé católica. O que são os sacramentos? O que são os mandamentos? O que é a moral católica? Qual é a importância da oração? O que são os santos? O que houve de errado? O que houve de certo na história da igreja? Por quê? Então é muito importante que, em primeiro lugar, o pai e a mãe tenham uma formação. E você pode me perguntar, mas como é que eu posso ter essa boa formação? A primeira coisa que eu recomendo a você, né? O catecismo da Igreja Católica. Aqui você tem toda a doutrina católica. Você pode aqui estudar a fé católica. O catecismo ele tem 4 partes, né? Todo o estudo do credo, que é o quê? Todos os dogmas da fé católica. Inclusive, para facilitar esse estudo, eu escrevi um livro sobre isso, os dogmas da fé. O credo, o nosso credo, tem 12 dogmas. Creio em Deus Pai, que é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja. São dogmas. Verdades que há 2000 anos não mudam. Então, a primeira parte do catecismo são os dogmas. Nesse livro eu mostro desdobrado tudo isso, né? E aí a segunda parte do catecismo é sobre os sacramentos, os 7 sacramentos da salvação. Eu escrevi um livro também sobre os 7 sacramentos. Depois nós temos a moral católica, os 10 mandamentos. Eu escrevi um outro livro, a moral católica, desdobrando tudo isso, né? E a espiritualidade, o Pai Nosso. Eu escrevi um livro também sobre o Pai Nosso. Por que eu escrevi um livro sobre essas 4 partes do catecismo? Porque é a nossa formação básica. Entende? O credo, os dogmas, os sacramentos, os mandamentos, a moral católica, né? E a espiritualidade católica, né? Também você pode usar com seus filhos esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé. Como é que eu educo meus filhos? Como é que eu faço os meus filhos seguirem aquilo que eu ensino? Nesse livro aqui, eu coloco um pouco da minha experiência, o que eu fiz com meus filhos. Primeiro, conquistá-los e depois levar para Deus. Educar pela conquista e pela fé. Olha, você só consegue fazer uma pessoa te ouvir, te seguir, se a pessoa te amar. Se houver, né, uma sinergia entre você e a pessoa. Então você tem que amar o seu filho tem que amar você. Então, para você conquistar o seu filho. Não é conquistar, não aquilo que você dá para ele, mas com aquilo que você é para ele. O tempo que você gasta com ele, o carinho que você tem com ele, não sei, o passeio que você faz com ele, o seu jornal que você deixa, a sua revista que você deixa, o televisor, a internet que você deixa para estar com o teu filho. Então, o teu filho percebe que você o ama. Então, quando você falar de Deus para ele, ele vai te ouvir. Quando você ajoelhar para rezar, ele vai ajoelhar com você.
Quando você disser para eles, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, não são esses filósofos ateus, materialistas, inimigos de Deus e da igreja, eles vão te seguir. Entende? Então, é preciso, primeiro, conquistar os filhos, do amor. Nada de brigar com eles, nada de bater no filho violentamente, nada de humilhar o seu filho na presença dos outros, nada de expulsar da tua presença, da tua casa, os amigos deles. Não, acolha-os. Entende? Traga teu filho para você. Teu filho tem que ser assim, como que apaixonado por você. Aí, o que você ensinar para ele, ele vai guardar. Mas é preciso primeiro que os pais tenham uma boa formação religiosa, porque ninguém dá aquilo que não tem. Como é que você vai tirar as dúvidas dos seus filhos, formar seus filhos, se você não tem formação? Então, queridos pais, o convite que eu quero fazer a todos hoje é: vamos estudar a nossa fé católica. O catecismo, os dogmas da fé, para que a gente possa ensinar aos nossos filhos aquilo que Deus quer que a gente ensine. Porque os pais, a igreja diz, são os primeiros catequistas dos seus filhos.